Muito bem, está gravando então. Então, nós estamos aqui com Rayane. Rayane é estudante do SEJA Lia Campos. Ela se comprometeu em participar da entrevista conosco. Rayane, conforme a gente já falou antes, você não tem a obrigação de responder as perguntas que a gente vai fazer. Você fica muito à vontade de expor o seu pensamento, inclusive se recusando a responder se for o caso. Outra coisa é que a sua identidade será preservada para todo e qualquer artigo, qualquer relatório que a gente produzir em torno dessa pesquisa. Então, isso está assegurado. Eu vou ter que entregar a você, Rayane. A gente vai ver pelo Zap, a gente vê um momento para isso, mas eu tenho que entregar para você um documento para você assinar que dá conta disso que eu falei. É um documento em que eu digo exatamente isso, é que você não tem obrigação de responder, que o anonimato será assegurado, mas eu vou precisar que isso seja assinado, esse documento seja assinado por você, você vai ficar com uma cópia, eu também vou assinar, então vai ficar uma cópia com você, outra cópia comigo. Aí a gente vai combinar lá pelo Zap, a gente pode combinar um momento para eu lhe entregar esse documento. Eu não sei se você vai continuar estudando ano que vem. Você vai continuar estudando ano que vem? Eu já terminei. Acho que ele travou, né, Rayane? Travou para você também? Travou, Travou. né? Professor, você deu uma travadinha. Ah, Travou de novo. Foi. Travou de novo. você Esse modelo remoto, já terminou. agora ele travou de verdade. Espera que ele volta. A internet. Agora ele travou de vez. A minha às vezes faz isso. E quando a gente está fazendo alguma atividade, aí trava bem. É, Foi? Você já Não, pronto. voltou. Professor, você já estava travado, viu? Um tempão. eu sei, eu sei. Agora ele está em câmera lenta. Tá uma agonia grande aqui. Mas então, eu estava dizendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha Tá imagem, tá certo? certo. Para ver se Tá ajuda. bom. Oi, Luana, tudo bem? Vocês estão Estamos. me ouvindo? Estamos. Então, eu estou dizendo que Rayane escutou a pergunta que eu fiz. Eu perguntei a ela se ela ia continuar estudando ano que vem. Ela disse que Já tinha está terminado. terminando agora, não é Não, isso, já Rayane? terminei já. Já tinha terminado. Já. Isso, terminou agora nesse semestre, não foi? Foi. Pronto, então. Então a gente vai ter que combinar, Rayane, uma outra forma de eu entregar o documento, porque o documento, para o pessoal que ainda está estudando, eu combinei da gente entregar na escola. Eu iria na escola Uhum. entregar esse documento, onde você assina e eu assino, dando conta da comprovação que você está participando da pesquisa, né? Uma outra coisa também que eu acho que deve ter chegado a você é que quem está participando dessa entrevista vai concorrer a um sorteio de um livro não, de vários livros. Não sei se você foi informada disso. Não. Não, né? Pronto. Já é uma boa notícia, né? Porque, vamos combinar, né? Você não sabia disso. Vem para uma entrevista dessa, perdeu um pedaço da sua noite para dar uma entrevista e está concorrendo a ganhar um livro, que bom, né? Mas então, aí a gente vai. Eu ainda vou ver com a equipe aqui como é que a gente vai fazer esse sorteio, porque a gente tem 8 livros e a gente precisa ter 30 entrevistas: 15 do pessoal do Felipe Guerra, 15 do pessoal do Lia Campos. E a gente ainda não tem as 30 entrevistas, porque Uhum. esse final de ano realmente ficou meio complicado, né? A gente entrevistar todo mundo. Então a gente certamente vai precisar fazer entrevistas em fevereiro. Então a gente vai ver o que é que vai fazer, né? A gente pode resolver
entregar um livro para o pessoal que primeiro chegou, pela disponibilidade, sem sorteio, e podemos também, de repente, manter a ideia de fazer o sorteio. Mas, enfim, vamos ver isso daí. De qualquer maneira, Rayane, eu queria que você primeiro começasse a falar um pouco sobre sua história de vida, como a sua trajetória, né, de vida, até você chegar lá no SEJA, ali a campus. Como é que foi sua trajetória? Como é que foi sua vida escolar e pessoal até chegar lá no Lia Campus? Assim, a minha vida escolar, eu tive umas paradas de estudar, sabe? Até os meus, se eu não me engano, eu fiquei sem estudar até em 2018, porque não tinha como mais eu acompanhar, porque onde eu morava era distante dos colégios e não tinha como. Aí eu vim para um canto mais perto de um colégio. Morei mais perto do colégio. Aí eu só parei, eu voltei a estudar porque eu tinha engravidado. Aí eu tive a minha bebê. Aí eu comecei a estudar de volta, depois que eu tive ela. Aí Certo. mas antes de eu passar por Lea Campos, eu estudava em outro colégio à noite, só que ficou muito longe da onde eu estou morando atualmente, para esse colégio, que é ali nas Quintas, ficava muito longe, meu marido não podia me deixar muito. Aí foi quando uma pessoa, uma amiga minha, disse que lá no Lea Campos fazia ensino a parte da noite, aí foi quando ela mesmo me levou lá e eu fiz a minha matrícula, estou lá desde 2018, até hoje. Uhum. Rayane, então vamos tentar organizar melhor essa história aí. Com quantos anos você começou a estudar? Eu acho que eu tenho uns 4 anos. Sim. Não, quando eu Não, comecei a estudar, eu tava com 8 anos. 8 anos, Você nasceu aqui em Natal mesmo? sim. Certo. Aí começou a estudar com 8 anos, né? Em que momento se deu uma. Você só parou uma vez de estudar de lá para cá? Não, parei duas. Me fale dessas paradas, quais foram as circunstâncias? A primeira vez você parou por que razão? A primeira vez eu parei porque o colégio onde eu estava estudando não me aceitava mais, devido de tanto eu repetir de ano, aí não me Sim. aceitava mais. Eu fiquei dos 8 até os 9 para 10 anos estudando, aí não estava mais me aceitando lá no colégio. E não tinha mais a série que era para mim estar, que já tinha acabado. Lá as professoras não era de outros ensinos, nos ensinam do primeiro até o quarto e tinha do primeiro até o quinto. Eu fiquei à tarde do primeiro até o quinto. Só que eu passei do quinto ano, só que a professora não quis, da quinta série, aí a professora não queria me dar minha nota. Ela queria que eu repetisse de ano, Por que que você repetiu tanto nesse período, entre os 8 e os 10 anos? porque eu tinha muita preguiça de estudar. Era? Que era de Tá manhã e de certo. manhã dá uma preguicinha. Tá certo. Bom, aí você parou, né? Nesse período aí, você tinha 10 anos de idade, não é isso? Foi quando eu Aí, parei de aí, estudar. aí você retomou a partir de que Aí eu, idade? Ficou quanto? quando eu tava com 15 anos Certo. e passei a estudar à noite. Tá travando Certo. de novo. Nesses 5 anos que você ficou sem estudar, o que é que você ficou trabalhando? Oi? É a Tem questão como você mesmo do repetir? vídeo, né? É, É a questão do vídeo que está professor. fazendo travar. Vou parar aqui. Ok. Entre os 10 e os 15 anos, o que você ficou fazendo? Você ficou trabalhando? Você ficou. Que atividade? Você ocupava seu tempo com o quê? Entre os 10 e os 15 anos e você não estudou? Aos 10 até os 15, eu ficava brincando o dia todinho. Mas quando eu passei os 15 anos, aí eu passei a trabalhar. E não tinha como eu auxiliar as duas coisas, estudo e trabalho, estudo e trabalho. Naquele primeiro emprego, não tinha como. Eu trabalhava de manhã até às 6 Hum, horas da noite e não tinha como eu auxiliar os dois. Aí foi quando eu falei com a minha mãe e disse que não queria mais. Eu disse, mãe, eu não vou mais estudar, porque não dá para auxiliar os dois, estudo e a trabalho, não estava dando certo. Aí depois, e aí eu fiquei quando foi em 2015, eu comecei a estudar lá num colégio ali nas Quintas.
Aí foi quando eu engravidei da minha menina. Aí eu fiquei estudando em 2015, a metade de 2015 todinho. Aí quando foi no meio de 2015, foi quando eu me mudei para onde eu tô morando agora, atualmente. Foi quando eu parei de estudar lá. Entendi. Aí fiquei estudar É, até em 2018. Foi quando eu fiz certo. lá no Decampo. Certo, certo. Isso aí eu entendi. Entre esse período entre 10 e 15 anos, seus pais, seu pai, sua mãe, é, tinha alguma preocupação falava para você estudar ou não? Eles não se importavam. Minha mãe se importava muito, que ela queria muito que eu voltasse a estudar. Minha O que é mãe que me você dizia importava para mais, ela? meu pai já não se importava muito, não. Meu pai ficou muito ausente na minha infância. Uhum. O que é que você dizia para sua mãe quando ela chegava e dizia para você estudar nesse período? Assim, ela perguntava se eu queria voltar a estudar. Eu disse, mãe, eu penso em voltar a estudar, só que não de manhã, e ela queria me botar de manhã. Eu disse, mãe, eu Sim. penso sim, um dia de voltar a estudar, mas não de manhã. Pode ser de tarde, até à tarde eu quero estudar, mas à noite, de manhã não. E não tinha escola perto da sua casa nessa época que oferecesse ensino fundamental à tarde? Tinha. Foi E por que... quando, foi quando a minha mãe conseguiu uma matrícula para mim, lá no Rotary, Mas aí você já tinha 15 anos. já. Então, nesse período entre 10 e 15, não tinha essa escola, não existia essa escola à tarde para o ensino fundamental, perto da casa de vocês? Não, só que eu fazia. Certo, ok, entendi. E aí você vai, 15 anos, você vai para o Rotary, mas aí, como você falou, começou também a trabalhar, né, nesse período. Foi. Você trabalhou em Aí que nesse período? foi no primeiro emprego, daquele caixa de supermercado. Caixa de Embalador. supermercado. Aham. É, como é que fala? Botar as coisas na sacola. Aham. Isso aí foi. Aí, bom, aí isso aí foi mais ou menos em que ano? 2015. Oh, 2015. foi. Então você nasceu em 1990, é isso? E 4. 94, certo? Nasceu em 94. É, então você vai trabalhar, não consegue se Continuar manter, os então em estudos. É. 2015 você sai de novo da escola, que era É, essa escola Rotary, foi que eu fiquei até o sexto ano. certo? Era a EJA também que você estudava, não? Não, era a escola normal. Era Escola estadual. normal. Ok. E aí, para em 2018, fica 3 anos, né? 2015 até É, 2018, pelo que você falou. 2018 você para porque você engravidou, é isso? foi. Aí depois que eu tive a minha menina, aí eu retorno a estudar de novo. Que foi em 2019 ou 2020? Foi. Foi em 2019. 2019. Um ano depois, Foi. certo. E aí você entra no ensino fundamental já? É É, ainda no ensino fundamental? continuo no ensino fundamental e termino o fundamental e vou pro primeiro. Em 2020, em 2019 você já passa para o primeiro ano do ensino médio? Não, passei Não, em 2020. 2020, certo. É, deixa eu só fazer uma observação para Alexandra, Poliana e Luana. Depois que eu terminar de fazer minhas perguntas, vocês fiquem à vontade para perguntar alguma coisa que eventualmente eu não tenha perguntado, tá certo? Agora, se tiver alguma coisa na resposta de Rayane que eu passe para outro assunto e que vocês acham que deveria ser explorado um pouquinho mais, aí vocês levantam a mão aí dentro do aplicativo, tá certo? No Google Meet, aí eu interrompo para vocês entrarem. Rayane, então, você engravidou, tudo bem, 2020 entra já no ensino médio, não é isso? O que é que faz você Não, é. voltar? A minha cunhada me pedia muito para me voltar a estudar. Ela dizia: se você tem que ter um estudo, tem que ter formação hoje, os trabalhos de hoje, dos que você quer se formar, quer ter alguma informação, mais para frente precisa de estudo. Aí foi quando eu pensei e voltei a estudar. Eu também para Mas poder dar você, um futuro melhor para minha filha.
Ah, bom, exatamente era o que eu ia perguntar. Você acha que sua cunhada realmente tinha razão? Ela tinha razão mesmo? Era isso mesmo? Tem. É, né? E aí, para poder dar uma condição melhor para sua filha, você voltou a estudar. Foi. É, que tipo de projeto você tem para o seu futuro aí, para os próximos anos? O que é que você acha que será possível a partir da saída da EJA, né? Você agora saiu, né? Você concluiu o ensino médio. O que é que você pretende fazer? Eu pretendo fazer direito. Legal. Vai ser bacana ter uma advogada na família, né? É, Vai ser a primeira advogada da família? é. E a primeira a ser formada. Olha aí, que legal. Você está convencida mesmo disso, Rayane? Tá querendo Tô, mesmo? Que tô bom. querendo. Vai ser bacana sua filha ver você advogada, viu? Não tenho a menor dúvida. Uhum. Rayane, deixa eu ver aqui. É, assim, por que exatamente direito? Por que que você acha, por que que você pensa em fazer direito? Porque eu gosto, sabe, desse negócio de fazer essas coisas de direito. É? Eu gosto, eu queria, era desde pequena meu sonho de ser advogada. Ah, que legal, legal. Eu vou tentar começar a conversar com você, perguntar coisas a respeito da sua vida na escola, no SEJA, lá no Lia Campos, tá certo? Como é que você soube do Lia Campos por causa da sua cunhada, né? Ela que falou que existia o Lia Campos, não é isso? Foi. Isso. É, o que é que você viu no Lia Campos que é diferente do que das outras escolas que você conheceu antes? Assim, no Lea Campos, é porque nas outras, o Lea Campos me abraçou de um jeito, o pessoal de lá me abraçou de um jeito que em outras escolas nunca disse assim, nunca chegou a fazer o que o Lea Campos fez por mim. Porque desde que eu comecei a estudar lá, até agora ele me ajudou muito lá. Ou seja, Lea Campos me ajudou bastante. Me fale desse acolhimento, me fale dessa ajuda. Imagine que eu sou uma pessoa que estou querendo ir lá para o Lia Campos. E eu vou chegar para você, Rayane, me diga aí, como é que é a escola lá, só para eu saber se vale a pena eu ir ou não, eu me matricular ou não. Me faça propaganda, faça a propaganda do Lia Campos que você está fazendo de conta que eu sou uma pessoa que quero entrar na escola. O que é que você diria? Lá Ajuda tem os, como? Acolhe tá, lá como a escola? acolhe lá tem os melhores professores, também tem tem psicólogas lá que ajuda. Se você tem algum problema de problema psicológico, lá tem. A direção lá é ótima, a secretaria também, e assim por aí vai. Hum, eu não sabia desse atendimento psicológico, assim, nem a diretora de lá, Silvana, nem os professores me falaram. Como é que é esse atendimento Deu uma psicológico lá? Me cortadinha. fala dele. É bom. Tem a psicóloga de lá que ela dá Ok. Eu conselho, vou apoia tudo ela dá conselho, ela esclarece o que a gente sente, um monte de coisa, ela. Mas como é que é assim, Rainer? Assim, a pessoa, digamos, se você precisa falar com a psicóloga, você se dirige ao setor, marca com antecedência ou não, ela está sempre lá esperando. Como é que é isso? Não, lá ela tá sempre lá. A gente pedir o professor para falar com a psicóloga que ele libera a gente até ela. É só chegar lá e Certo. pedir uma hora com ela que ela fala. Você estudou esse tempo todo, você estudou que horário lá? De tarde, de noite? À noite. À noite. Então, à noite, normalmente tem uma psicóloga lá no Liacãos para atender os alunos. Tem. Ok, ótimo. Eu não sabia disso. É uma informação importante. É, você disse que, bom, você não está trabalhando atualmente, né? Não, mas eu Não está pretendo. trabalhando. Isso.
Nessa passagem pelo Lia Campus, que tipo de ajuda na sua rotina de vida, que tipo de ajuda os conhecimentos que você teve contato em sala de aula te ajudou, né? Aquilo que os professores trabalharam em sala de aula, os conteúdos, lhe ajudaram em que na sua vida hoje? A ser uma pessoa melhor, Dê um exemplo assim, para eu entender. de ser uma pessoa melhor. Tipo, É, antes eu não tinha interesse de nada. Eu nunca, assim, eu sempre fui uma pessoa que não tem interesse de fazer nada. Eu tinha desistido, depois que eu tive a minha menina, tinha desistido até do meu sonho de ser advogada. Aí depois que eu passei a estudar no Lea Campus, voltei os estudos normal, tudo, aí foi quando o sonho voltou uhum, e até hoje. E eu certo. vou conseguir. Entendi. Não, entendi. Mas a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, o, o que é que você aprendeu, por exemplo, nas aulas de matemática que ajuda você no seu dia a dia? O que é que você aprendeu nas aulas de história, de geografia, de língua portuguesa que você utiliza no dia a dia, que você resolve problemas no dia a dia, que você consegue viver melhor a partir desses conteúdos? Que conteúdos você identifica? Eu acho que no português e matemática. É? Porque português eu passei a querer voltar a ler livro de novo, Hum. passei a saber mais sobre a matéria, essas coisas. E matemática é porque eu ajudo meu esposo a um ponto aqui em casa que ele tem, um ponto comercial, aí eu ajudo. Ah, tá. É, aqui, em algum momento, assim, teve algum momento nas aulas, por exemplo, de matemática, que o professor ou a professora estavam dando aula e você disse assim, poxa, isso aí tem tudo a ver com aquilo que o meu marido está fazendo lá no ponto, lá do comércio dele. Aconteceu algo parecido com isso, assim? Aconteceu. Fala aí, explica aí pra E gente, agora, conta essa história pra gente, assim, tipo uma aula. assim, de dividir, o mais de dividir, sabe? Que é tipo passar troca, essas coisas. Aí me ajudou muito a fazer conta, me ajudou muito na aula de Uhum, matemática. certo. É, as- o professor, os professores ou as professoras, por exemplo, de matemática, em algum momento perguntaram a você sobre isso, se você, o que é que você estava usando no seu dia a dia? Algum momento eles Não, perguntaram? não. Certo. Então eles não sabiam, por exemplo, embora eles estavam dando aula, mas sem saber que você estava usando lá com o seu marido, no ponto do seu marido. Foi. Certo, entendi. Às vezes E eu essa... chegava assim e pedia alguma ajuda Ah, ao meu tá. professor. Só que o Hum, do ensino do primeiro ano do ensino médio. certo. E as outras disciplinas, história, geografia, ciências, você tem alguma situação que você lembre assim que aquele conteúdo lhe ajudou a entender alguma coisa, a perceber alguma coisa no seu dia a dia? Não, Não, né? Tá bom, não tem problema. É, você disse que a pandemia afetou, né, as condições financeiras suas naquele questionário que você respondeu no formulário eletrônico. Você disse que a pandemia afetou as suas condições financeiras, né? É, foi. como é que foi isso? Você por acaso estava trabalhando e deixou de trabalhar, ou seu companheiro? Como é que foi que a pandemia afetou suas condições financeiras? Assim, não afetou muito a mim, sim ao meu marido, porque Hum. ele passou a trabalhar por mim e por ele. Porque foi quando não estava dando certo eu trabalhar mais, eu tive que sair, porque não tinha ninguém para ficar com a minha menina. Aí eu tive que sair do trabalho. Aí foi quando ele passou a se virar sozinho em casa. Você trabalhava em quê, Rayane, antes da pandemia? Antes da pandemia eu trabalhava de ajudante, Ajudante de quê? Onde? Em que ramo de de atividade? casa, Ah, sim. ajudante de casa. Sei, sei. Mas era um trabalho autônomo ou você estava ligado a alguma empresa? Não, era autônomo. Autônomo, tá certo. Você estava.
Você estava em algum daqueles aplicativos, não? Aplicativos Não, não. Só né? quando. Não, não tá desses aplicativos. É porque assim, como a minha cunhada trabalhava também de faxineira, ela também conseguia para mim. Sim, entendi. E agora, nesse período, você concluiu o ensino médio, vai tentar fazer direito. É. Você, como é que você está pensando essa coisa de trabalho? Você pensa em voltar a trabalhar? Como é que você está pensando nesse momento Assim, agora? no momento, eu não estou pensando em trabalhar, só estou pensando em fazer a faculdade e começar. Certo. Você diz lá no formulário, você respondeu que não teve, durante esse período da pandemia, você não teve dificuldades de aprendizagem. Não. Você, portanto, eu estou entendendo, portanto, que você se adaptou bem a esse sistema remoto, né? É verdade isso? A minha impressão está É, correta? ajudou muito. Você, você não sentiu nenhuma dificuldade nem no início, assim, com esse formato remoto? Como é que foi? Assim, no início eu senti, porque às vezes os professores jogavam assunto e não explicava, a não ser se a gente ia lá no privado dele e perguntasse em como é que era, como é para responder, se era para escrever em caderno, se não era, se era só para responder em celular e enviar para eles. Essa foi só no início da minha dificuldade, mas depois que os professores começaram a conversar e explicar como é que ia ser, aí eu não tive muita dificuldade não, só no início. Você teve colegas que tiveram muita dificuldade, assim, para continuar? Não, que eu A saiba, maioria de não. seus, a maioria de seus colegas continuaram tranquilo. Tranquilo. Só uma Certo. que teve que se mudar. Não tá mais morando aqui em Sim. Natal, não. Ela foi pro Rio. Só Uhum. ela e pronto. Certo. Rayane, você estudou em escola normal, né, como você diz, e você É. estudou numa escola na EJA, né, no Lia Campus. Uhum, Esse modelo da EJA, né, modelo por blocos, né, lá no Lia Campus é por blocos. uhum. Ele foi útil para você, ele ajudou a você, facilitou a sua aprendizagem? Facilitou a aprendizagem, sim. Mas também, assim, não, eu ficava meio atrapalhada, porque eu não sabia que bloco, a gente, como lá é por bloco, eu não sabia. A gente saía lá na secretaria, renovava a matrícula e dizia qual série, qual turma a gente queria. Aí pronto, ela não dizia se era o bloco A, bloco B, bloco C e assim, ninguém dizia. A não ser se a gente fosse lá perguntar. Mas assim, do Certo, início até agora foi bom. Gostei. certo. Então é uma estratégia, vamos dizer assim, de organização Ah, que respondeu às suas necessidades. uhum. Você acha que, assim, você conversando com outros colegas seus, eles têm a mesma percepção que você ou não, assim? Ou você já ouviu Eu acho que, reclamações? eu acho que não. Eu já ouvi Uhum. reclamação de um professor, de É? uma ex-aluna de um professor lá. O E que é que quando ela eu dizia? fui, ela dizia que ele só não, ele era muito chato, dessas coisas. Mas depois que eu passei a Ah, estudar tá. com ele, aí eu passei a ser aí totalmente diferente de acordo com o que ela dizia. Porque ele não era. As coisas que ela me falava, ele Sim, não era. Só por certo. causa Então era uma que questão esse do professor professor, né? era com essa menina. Certo, Eu não sabia o que ela fazia durante as aulas dele, para ela achar ele tão chato assim. Mas por eu não conversar muito na sala, dar atenção também mais a os conteúdos que ele estava passando. Eu ficava mais na minha, calada. Nunca fui de conversar, a não ser se ela era diferente de mim. qual a maior diferença que você vê entre a escola normal, que você já estudou,
e a EJA lá do Lia Campos. Qual a maior diferença que você identifica? Eu acho às vezes do mesmo jeito. Do EJA É? a escola normal do mesmo jeito. Só mudando algumas coisas. Porque lá é pro bloco, e em escola normal não é. Uhum. Ok. O que é que você vê de positivo lá no Lia Campos? O que é que há naquela escola de positivo? A aprendizagem. O pessoal lá aprende mesmo? Aprende. Só não aprende lá quem não quiser, mas aprende, aprende. Uhum. O que é que teria que melhorar na escola? Nada. Assim, eu acho Hum, que nada. certo. Para suas necessidades. Mas você escuta algum colega seu reclamar de alguma coisa em relação à escola? Não. Lá eu só, assim, Ok. agora lá eu só escuto elogios. É, né? Certo, certo, certo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa para nossa convidada? Por enquanto, não. Alguém quer? Quem foi que levantou o braço? Fui Sim, eu, Poliana. professor. Diga, Pode Poliana. ir? É, Sim. eu queria perguntar primeiro, Rayane, se nessa última volta, você voltou em 2019, né? Se nesse período, até você terminar, até você concluir agora, se você pensou em desistir em algum momento e por qual motivo? Pensei em desistir por causa que eu tava com muita coisa pra fazer, essas coisas para fazer, também coisa psicológica. Entendi. Rayane, você falou da aula de divisão, né, em matemática. Aí, os assuntos, assim, por exemplo, a aula de matemática, todas as aulas, normalmente os professores usavam o quadro, livro, normalmente eles davam a aula como? No quadro, eles passavam os conteúdos e explicavam pra gente. Aí vocês precisavam É porque a copiar, gente não. Oi? vocês precisavam copiar, assim, no caderno, eles Sim, passavam lá no quadro e vocês faziam a cópia. era. Você gostava desse formato Eu de gostava. aula? Tinha alguma aula assim diferente? Aparecia assim algum professor que dava alguma aula diferente, usando algum jogo, algum Só tipo de do, brincadeira? Ou só, só do ensino médio, professora de arte. a professora de artes, né? Ela conversava e Você achava mais legal a aula dela ou essas aulas que eram com quadro que vocês precisavam copiar? não, eu achava as duas aulas, tanto a de arte, tanto as que é das outras aulas normal, eu achava legal. Tanto copiar, porque eu também gosto de escrever e também gosto de aprender várias coisas. Com a professora de arte, ela me ensinou muitas coisas. Entendi. Rayane, por exemplo, se você precisasse, no caso da escola, se você precisasse chegar um pouquinho atrasada, ou se você não conseguisse ficar até o término da aula, ou precisasse se ausentar por alguns dias, a escola ajudava nesse sentido, ou você se prejudicava quando acontecia isso, ou se aconteceu? Não, nunca me prejudicou, não. A pessoa, eu chegava assim na, dire, na direção lá e dizia, ó, vou precisar passar uns dias sem vir. Aí, mas ele mesmo dizia, quando você voltar, esses dias que você vai passar em casa, quando você voltar, aí você pega o resto do conteúdo, os conteúdos que os professores passou tudinho. Aí eu Então, eles saía, ajudavam. eu exigia normal.
E como é que você pegava, Rayane, os conteúdos nessas situações em que você se ausentava? Tinha um outro horário para você ir na escola? Você pegava a orientação do professor e tentava vencer em casa mesmo? Como é que você fazia para Eu retomar esse pedi conteúdo? para retomar os conteúdos, eu pedi ajuda. A quem? Pronto, se eu fal... ah, às vezes eu pedi ao professor. Os professores, ele às vezes quando eu chegava um pouco mais cedo que as outras turmas, que o professor já estava na sala, eles copiavam tudo de novo para me copiar, até começar as aulas, antes de começar as aulas deles, eles me passavam o conteúdo todinho. Mas quando não era isso, quando eles não tinham tempo de fazer isso, eu recorria a uma amiga minha, que ela me passava tudo. Uhum. Posso fazer mais uma, professor? Sim, Vou sim, fazer pois só não. mais uma. Fique à Rayane, vontade. assim, na minha experiência de estudante, né, tinha assuntos que a gente gostava mais e ficava mais. É, e gostava mais de ficar na sala vendo aquele assunto, ou até mesmo por conta do professor. Assim. Tinha professor que a gente achava que ensinava de uma forma mais legal, outra nem tanto. Tem alguma matéria ou algum professor que fazia você não ter vontade de ficar em sala de aula, assim, ou por conta do componente ou por conta da forma do professor ensinar? Não. Só tinha um, mas depois de que eu fui chamada à direção, por causa do um ocorrido que aconteceu na escola, com uma turma lá que me botaram no meio sem eu ter nada com o assunto. Aí o professor me chamou na direção, a gente conversou, e como ele dizia lá na direção que ele achava que eu tinha atrito com ele, só que eu não tinha, só porque eu praticamente. Eu nunca fui de mostrar meu caderno a ele. Só por causa disso, ele me chamaram à direção. Mas foi a única vez que eu fui. Muito obrigada, Rayane. Só mais uma, pequenininha. Você falou que a sua cunhada incentivou muito você a voltar. E Foi. seu marido, assim, dava apoio também para você se Dava, manter na escola? dava. Quando eu dizia a ele que não queria ir para a escola, ele mesmo me dizia, você vai para a escola sim, vamos. Aí eu me arrumava e ia com ele. Antes de Alexandra perguntar, deixa eu pegar esse pedaço aí, tá? Rayane, os professores lá do Lia Campos, você fala muito assim, que eles lhe estimularam muito, né? No sentido de você voltar a estudar, etc. Eles sabem que você quer fazer direito? Sabe, só a minha professora de arte e o Só professor ela de que sabe? português, eu de português. Tá, Os mas outros eu nunca fui de conversar essas coisas com os outros, não, só eles dois. E ele tá, mas sempre chamava a gente para conversar. uhum. Então, mas também assim, os outros nunca perguntaram a você, né? Não, nunca. Ok, ok. Vamos lá, Alexandra, é contigo. Eu não prestei atenção se tem material, tem livro, essas coisas? Tem, Se a escola fornece. Tem. Sim, é a tem. escola que fornece, né? E Uhum. outra coisa, os livros, as figuras dos livros, os textos, eles são mais voltados para vocês ou você nota que ele tem assim umas coisas mais infantis? É mais voltada pra gente. É livro É, mesmo, é a apostila? é livro. Certo. É outra coisa. Ai, eu esqueci, eu ia perguntar aqui um negócio, eu esqueci. Mas Eu deixa vou quieto. perguntar então, enquanto você Pergunta, está pergunta, pensando. aí eu. Rayane, os professores estimulam os alunos a frequentarem a biblioteca da escola? Lá tem uma biblioteca, né? Tem. Pede pra gente, pedia pra gente ir. Eu ia muito quando os professores não estavam na sala para dar aula, às vezes, quando passava do horário. Aí eu ia muito para a biblioteca ler alguns livros que tem lá. Uhum. Lá vocês podem pegar livro emprestado, levar para casa? Não, pode não. Tem Não que ler pode não. lá e botar lá no mesmo canto. Sei. É,
Em algum momento, você teve a oportunidade de ver a direção da escola ou um professor falar sobre o Enem, sobre vocês entrarem na universidade? Em algum momento aconteceu de vocês terem esse tipo de conversa organizado pela escola? Aconteceu. Diga aí, como é que foi Aconteceu. isso? Só uma professora que aconteceu foi do ensino médio. Agora, a professora de inglês, ela perguntou lá na Hum, frente de todo mundo qual da gente pretendia fazer o Enem. E eu fui uma das 4 pessoas que levantaram a mão. Aí ela uhum, perguntou se eu queria mesmo fazer e se esse tempo todo que eu passei lá, ela me ajudou muito em relação a alguns conteúdos que ia ser passado no Enem, que eles passavam. Caso eu escolhesse a matéria que era dela. uhum. Lembrou, lembrou da pergunta, Alexandra? Não? Rayane, o que é que você faz nas horas vagas? Quando você não Eu está leio, trabalhando, o eu que é leio. que você gosta de ler? Às vezes eu gosto de ler livros de poesia, de, gra- Hum, de drama e daqueles quadrinhos, hum. livros de quadrinho. Só esses 3 livros. Vai ter livro desse para sorteio. Vai ter desses aí, de drama. Vai ter. É, você participa de algum tipo de. Como é que eu digo? De algum clube, associação, Não, grupo, não. religião? Você tem uma religião? Você Sou frequenta alguma católica. religião? Assim, sou Mas você frequenta a católica. igreja? Certo, mas você frequenta a igreja, as atividades da igreja, não? Vou, mas não é muitas vezes não. Uhum, Vou em algumas missas, algumas coisas assim da igreja eu vou. sei, sei. É, quando você quer fazer quando você quer saber de alguma coisa, você quer obter uma determinada informação, seja ela qual for, você procura essa informação onde? Qual informação específica? Qualquer tipo de informação. Hoje, por exemplo, você teve alguma coisa que você precisou fazer uma pesquisa para resolver um problema em casa, qualquer coisa. Sim, Diga aí, você foi, onde você buscou a informação? no celular. Certo? Na internet? Sim. Mas não tinha É, aí resposta, aí eu preferi fazer sem nada mesmo. a gente poderia saber qual era a questão, o que é que estava ali mobilizando, qual era a dúvida que você queria, a pesquisa que você queria fazer? Desculpa, mas essa eu não vou responder. Tá bom, não tem problema. Mas assim, você recebe certamente informações pela internet, por grupo de zap, pela TV, pelo rádio, os livros que você lê, tudo isso são É. fontes de informação, né? Uhum. É, é, de quais dessas fontes você confia mais quando você Nos quer saber livros. uma informação? É? Nos livros. Você confia mais em livro do que, por exemplo, grupo de WhatsApp? É, porque às vezes a notícia pode ser mentirosa, pode Uhum, ser fake. sei. Na escola, isso foi debatido, conversado em alguma disciplina, essa questão das informações que circulam pelo WhatsApp? Se for assim, notícia fake, de mentira, sim. Em que você lembra assim qual foi a disciplina, qual foi o professor que tratou disso, como é que foi a atividade? Você lembra? Assim, eu lembro do professor, mas não lembro qual foi o assunto. O Hum, professor foi de filosofia. Professor de filosofia. sim. Que uma pessoa lá Ele abordou. perguntou, que uma Ah, pessoa lá perguntou sobre aquilo, que agora eu não lembro, e ele só fez certo, ver que era notícia fake. Não existia nada com aquilo que a pessoa queria. certo. Mas aí ele desenvolveu uma atividade,
ele foi explicando, ou apenas ele disse que era fake e ficou por isso Foi. mesmo? Ele só explicou. Ele não passou, não. Certo, não teve uma atividade assim para. Porque Não. só esse aluno que teve esse problema ou outros alunos também falaram que tinha problemas com notícias fake? Só esse mesmo. Ok, ok. É, e mais, meninas, lembrou, Alexandra, de alguma coisa? Não, não, mas eu queria perguntar o seguinte: se as questões que eles estudavam, Rayane, eram também voltadas para a nossa realidade. Se tinha algum fato polêmico que foi trazido para a sala de aula em forma de estudo, de qualquer professor que seja. Não, Não. não. Outra coisa. Eu acho que meio que já respondeu, mas às vezes a gente pergunta de novo sobre fatos da realidade dos alunos. Se algum professor fez alguma atividade relacionando com a realidade de vocês, que permitiu que vocês conhecessem mais uns aos outros. Não, passou não. Tá. Luana, Poliana, mais perguntas, não? Não, tranquilo, professor. Não? Luana, Nenhuma, professor. tá certo. Então, Rayane, a gente vai ficar por aqui. Olha que não deu nem uma hora, que coisa boa. Nem atrapalhamos tanto sua rotina. Foi tão rápido que sua filha não veio se incomodar, não veio puxar você, né? Não. Ah, tá brincando. Então tá certo. Rayane, então assim, eu quero agradecer muito a você pela. Está travando de Pelo que novo, você Tá está professor. Está em colaborando câmera pela conosco. lenta. paciência. Muito, muito obrigado. Eu vou voltar a fazer contato. Ai, meu Deus, eu querendo. Até porque eu não tô tão bonito hoje, né? Então deve ser isso. Então, Rayane, eu quero agradecer imensamente a você por ajudar a gente. Tão logo a gente tenha uma definição sobre a história do sorteio dos livros, a gente faz contato contigo, tá bom? Pelo Uhum. amor de Deus, se você trocar de número, avise a gente. Senão você vai Tá, perder avisa. vai perder o sorteio. Mas também não é nem isso, Rayane, é porque a gente vai ter que combinar realmente de eu lhe entregar o documento. Se por Tá acaso bom. você. Eu não sei, você mora onde? Onde é que você mora? Eu moro aqui no Bar Nazaré, próximo ao Bom Pastor. Nazaré, Bom Pastor. Certo. Porque Uhum. assim, uma possibilidade seria da gente, sei lá, marcar um lugar para eu ir deixar esse papel com você. Mas se você me garantir que você tem paciência, tem paciência para a gente ver esse lugar, de eu ir aí, sei lá, na sua casa, enfim, a gente faz qualquer negócio, entendeu? Eu preciso que você assine e eu Não, preciso deixar uma cópia eu tenho contigo. paciência. Tá. Você costuma, diga, Poliana. Professor, eu ia perguntar se nesse intervalo, se ela tinha alguma coisa para resolver ainda na escola. Não, só pegar o É, certificado. Pronto, então, Rayane, vamos combinar o seguinte: no dia que você for pegar o certificado, a gente se encontra lá. Pode ser? Tá bom, então. Porque, assim, Assim que pode ser. qualquer Quando eu for horário que pegar você o certificado, marcar, eu passo mensagem para você. pronto. Porque qualquer horário que você for, a gente dá um jeito de ir, entendeu? Tá certo. Tá bom? Então tá ótimo, tá Tá bom. combinado. Então, querida, muito obrigado, fiquem bem, um bom Natal para você e para sua família, um bom ano novo. Quero, quem sabe, receber uma mensagem dizendo que você está entrando no curso de Direito da UFRN. Se isso Vai acontecer, receber.
Olha, se isso acontecer, muita gente vai ficar feliz, viu? Não é só você, não. É, Então tá bom, querida. Obrigado, viu? de nada. Tá, um grande Obrigada, beijo. Meninas, Rayane. fiquem aqui. Boas Vocês férias. vão Obrigada. conversar só mais um pouquinho, tá bom? Tá bem. Tchau, Rayane. Ok. Boas Grande férias. beijo, Tchau. Rayane. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau. Então, meninas, o que é que vocês acharam da experiência? Tô supondo que, pelo menos Luana, talvez nunca tenha vivido isso, de estar entrevistando alguém, né, Luana, ou não? Não, professor, nunca tive essa experiência. Certo. A Alexandra, certamente, porque ela, no ramo dela, ela faz isso com uma certa frequência. Talvez não com os mesmos objetivos nossos aqui, mas e você, Poliana, você já tinha passado por essa experiência de entrevistar alguém assim? Professor, agora no curso, eu entrevistei crianças, mas não Hum, foi uma entrevista assim, propriamente dita. Foi uma brincadeira que eu fui pescando ali o que eu estava querendo saber. hum. E no outro, eu acho que para a conclusão do curso, eu acho que teve alguma coisa, mas foi muito superficial. Não tanto assim. Uhum. Então, e o que é que vocês acharam da entrevista, da entrevistada, do professor entrevistando? Vocês acham que eu fui invasivo, se eu fui muito invasivo, se eu atrapalhei muito ela, se não? Fiquem bem à vontade, viu? Isso é um aprendizado de todos nós. Porque esse formato remoto eu realmente não tenho experiência nesse formato remoto. Então, queria saber de vocês. Eu não achei que o senhor foi invasivo. Eu queria saber mais da realidade dela, assim. Mas acho que ela deu conta, mas eu queria saber mais. Mas, como o senhor disse, ela não tinha obrigação de responder. Né? Ela falou da questão do pai, que foi mais ausente, mas falou somente isso. Não sei se isso também pode ter contribuído para ela não ter, assim, parece que ela teve um incentivo maior da mãe para permanecer na escola. Não sei, eu queria sentir se de fato não estar na escola foi uma decisão somente dela, como ela atribuiu, né? Assim, que ela não gostava muito de ir muito cedo, tinha preguiça de ir e tal. Outras coisas que me chamaram a atenção na Mas você escola podia ter perguntado, viu? é, A opção dela de dizer não vou responder é a opção dela, como aconteceu. Eu fiz uma pergunta, ela disse não vou responder. Pronto, não tem problema, vamos para outra. Então, você pode perguntar, isso vale para todas as entrevistas que a gente vai fazer daqui para frente. Se você acha importante cavar uma questão, né, cave. Inclusive, eu fiz isso, né, quando ela pulou, não, aí dos 10 aos 15 anos, com 15 anos eu já disse, não, peraí, dos 10 aos 15 anos, o que é que você fez? Eu fui tentar cavar, né? O que é que ela fez da vida entre 10 e 15 anos? Ela disse, não fiz nada, fiquei, né, de bobeira, né? Não disse assim, mas não usou essa palavra, mas aparentemente ela ficou meio de bobeira, né? A gente poderia ter explorado mais, né? Perguntado se em algum momento nesse período ela teve que trabalhar, porque assim, nesse período, entre 10 e 15 anos, a pessoa nem faz a leitura, por exemplo, de que não foi o caso dela, certamente, né? Mas, por exemplo, alguém que entre os 10 e 15 anos, a Alexandra certamente vai me ajudar nisso que eu vou falar agora. Aquela criança que, por exemplo, todos os dias estava indo para o sinal de trânsito pedir comida com a mãe. Ela não vai entender aquilo ali como trabalho. Ela não vai dizer que aquilo era trabalho. Primeiro porque oficialmente não é. Mas ela estava contribuindo com a manutenção da família, com a sobrevivência da família, né? Não é o caso, né? Me parece não ser o caso dela, mas se aquilo aparecesse, certamente eu ia cavar. Eu não ia perguntar se ela estava trabalhando nesse período, mas eu ia perguntar, né? Assim, nesse período, como é que era a sobrevivência da família, né? Como é que você participava? Para ver se aparecia aquilo ali, né? Mas, enfim, pode continuar o que você estava dizendo. porque às vezes essas questões familiares, né, quando ela fala, me chamou a atenção quando ela falou do pai,
que ela não, o pai era, ela não falou muito do pai, disse que o pai era bem ausente na infância dela. Então, eu queria entender se isso pode ter contribuído, se essa ausência, se ela sentia falta e se isso pode ter contribuído para ela deixar de sentir vontade em outros aspectos, de fazer outras coisas na vida também. E a questão da escola, essa questão de copiar, né? Passar no quadro e copiar. Acho que essas relações também, ela falou da matemática, mas e ela não falou das outras, falou do matemática, falou do português, mas não falou dos outros componentes, de como você relaciona isso com a sua vida cotidiana. E aí eu acho que isso é muito presente. Isso é minha educação básica, todinha é isso. Sim, sim. E a gente... Oi, pode falar, professor. Não, você vê que quem faz a relação é ela, né? Ela é que faz a... Quando eu perguntei, vem cá, algum professor perguntou sobre aquilo que você está usando com o seu marido? Ninguém perguntou. Né? Ninguém perguntou. Eu digo, então quer dizer que você faz a relação, mas o professor de matemática não sabe disso. Não sabe. Então não tem o sentido para aquele conteúdo. Quem constrói é o próprio aluno. Não há uma intencionalidade pedagógica para aquilo fazer sentido, percebe? Quem faz sentido é o próprio aluno. Então, a gente pode até deduzir, né? Para ela, começa a fazer sentido não pela qualidade ou pelo... Como é que eu digo? Pelo laço que o conteúdo tem com o dia a dia dela. Começa a fazer sentido por um projeto que ela estabelece para ela. Não, eu vou fazer o ensino médio, vou fazer direito, porque eu quero uma vida melhor para minha filha. Então a relação muda, o sentido muda. O sentido não é dado pela qualidade do conteúdo e pelo laço que o conteúdo tem com a realidade dela. O laço que o conteúdo tem com a realidade não é propriamente o conteúdo que tem laço com a realidade. O laço, quem faz é, digamos assim, é a escola como instituição que pode certificá-la para ela fazer direito e dar uma vida melhor para a filha dela. Né? Se a gente pensar que lá, quando ela era criança, ela não via sentido nenhum, né? Mesmo porque assim, a gente pode dizer, o pai não participou, mas ela disse que a mãe participava, a mãe falava, né? E ela diz que o pai era muito ausente, então a mãe tinha um papel, vamos dizer assim, um papel forte junto a ela. Mesmo a mãe falando, ela não se mobilizou. Provavelmente porque aquilo que estava acontecendo lá na escola não estava fazendo o menor sentido para ela. Provavelmente. Essa discussão sobre o que faz sentido e o que não faz sentido, nós temos um autor que a gente até pode discutir no nosso projeto, que é o Bernard Charlot. Ele tem um texto, chama-se As Relações, não é um texto, é um livro, mas é um livro pequeno, que ele fala relação com saber. O que é que ele diz nesse livro, assim, de uma maneira bem genérica, para a gente não perder muito tempo aqui também. Até porque não é uma reunião propriamente do projeto, é só um bate-papo pós-entrevista. Mas ele diz o seguinte, que nós estabelecemos relações com o saber. E é essas relações que vai explicar, de certa forma, o chamado êxito e o chamado fracasso. Então, assim, se eu pego aquele saber que a escola me dá, que a escola me oferece, se eu começo a construir um sentido para esse saber, a possibilidade de eu ser exitoso é muito maior, né, do que é muito maior do que se o sentido que eu estabeleço não gera o êxito. Porque o que acontece? Para a escola, o êxito é resultado de boas notas que você tira. Se eu resolvo, né, se eu estabeleço que a minha relação com a escola, né, que eu vou me render a isso, pode acontecer de fato de eu ser exitoso, eu tirar boas notas. Porque o sentido que adquiriu para mim o saber da escola foi esse.
Mas para aquelas pessoas que, por exemplo, aquilo ali não faz o menor sentido, a maior tendência delas é elas fracassarem. E veja, não é porque elas não querem que aquilo faça sentido. É porque, de fato, não houve o casamento. A escola não tornou aquilo sedutor ou não mostrou a funcionalidade para a vida dela. Então, se para o projeto de vida dela terminar o ensino médio para fazer direito é o que faz sentido, ela vai construir as estratégias para que aquilo ali aconteça. Para uma pessoa que, por exemplo, a mudança na vida não vai ser tão grande, na hipótese dela conseguir uma certificação, ela vai ter outras relações com aquilo ali. Ela vai talvez demorar um pouco mais na escola, ela vai interromper um pouco mais, vai né, acidentar mais essa relação, enfim. Mas a gente depois conversa sobre isso, lendo o texto lá do cara, tá bom? Mas diga, Poliana, por favor. Professor, ela falou de acolhimento, e às vezes a gente vê, no caso dela, né? Ela pode ter visto esse acolhimento nessa escola, porque o parâmetro que ela tem de uma outra escola era zero acolhimento. Mas aí, quando a gente vê que somente 2 professores, nesse período que ela ficou, sabem que ela tem interesse em fazer o Enem, prestar o Enem, fazer o curso de Direito. Aí a gente percebe, quando a gente vê também que um professor levou ela até a direção, porque ela não quis mostrar o caderno. E tem um outro ponto que ela tocou de uma amiga que não gostava de um professor, mas ela achava que ele era bacana, porque ela acha que ela não conversa muito na sala, ela fica calada e acha que isso pode ser o motivo de não ter tido problema com esse professor. Então, a gente percebe aí um certo comportamento de hierarquia e de disciplina, assim, em relação ao aluno. E aí eu lembrei de um texto que eu li, somente esse eu acho que eu li em psicologia, relacionado a jovens e adultos. E falava sobre essa questão da afetividade, que não é aquela afetividade que a gente tem com a criança, mas é uma afetividade de você olhar para o outro e você entender o porquê veio até ali, quais são as perspectivas, e parece que se não sabe quais são as perspectivas daquele aluno, certamente não sabe o que estava para trás antes do aluno voltar para a escola. E aí não tem essa relação de afetividade mesmo, uma interação maior, assim, que eu acho que pode ter, além de conteúdo, né? Quando mesmo você trabalhando com jovens e adultos, não sendo criança, porque às vezes as pessoas acham que somente com criança você tem essa relação de mais carinho, e às vezes nem isso, porque no livro lá de erro, nos estudos, tem uma professora que diz que com a criança ela dava o gritinho, aí nesse caso foi o adulto que ensinou ela a trabalhar com criança de forma diferente. Mas essa questão mesmo de você se aproximar mais, assim, de ter uma relação mais calorosa, eu acho, com essas pessoas que estão voltando. Eu acho que esse acolhimento. Eu acho que ali ela trouxe alguns elementos interessantes. Então, por exemplo, ela falou da história do atendimento psicológico, eu nem sabia mesmo. Eu nunca ouvi falar nessa história do Lia Campos. É uma grande novidade, eu vou cavar um pouco mais sobre isso, né? Esse atendimento psicológico é um elemento, né? Um segundo, e é engraçado, né? Porque tem umas contradições assim. Tem o atendimento psicológico, mas quando houve uma situação lá dela com o professor, foi direto para o diretor, né? Não teve intermediação. Então, não sei. Tem que ver um pouco mais como é que isso funciona. Por isso que eu até perguntei como é que funciona, mas ela não conseguiu explicar bem, né? Mas, enfim, tem essa história, né, do atendimento psicológico. Tem uma coisa também que é o seguinte, né? Eu acho que teve uma conjunção favorável, né? A cunhada estimula ela a ir para a escola. Ai, desculpa. Ela talvez chegasse na escola com uma determinada expectativa da escola semelhante à escola que ela estudava antes, e ela encontrou professores que, ó, beleza, você tá com dificuldade, mas a gente tá aqui para isso, vamos lá e enfim, talvez ela não tenha encontrado tantas dificuldades, né, de relacionamento para dar conta daquele desejo renascido nela, né, para estudar, né? Acho que aquela coisa, né, juntar a fome, a vontade de comer e o prato está lá à disposição da pessoa, né?
de alguma forma. Então, acho que isso pode ter, porque assim, ela dizer duas vezes, né? Uma vez ela disse duas vezes, eu posso dizer que de alguma forma ela disse três vezes, como a escola era boa. Ela disse a primeira vez, quando eu perguntei, você falou que não tinha nenhum. Aliás, a primeira vez ela falou espontaneamente, a segunda ela falou quando eu disse assim, se eu fosse um estudante que quer chegar, como é que você venderia o peixe? Aí ela falou a segunda vez, e ela falou a terceira vez quando eu perguntei se precisava melhorar alguma coisa, que ela disse nada. Né? Então, assim, de fato, a escola tem aparece para ela como uma coisa muito positiva. E aparentemente, esses problemas que ela teve com esse professor, ela não encara, por isso que eu até não gostei do que eu fiz, que foi meio que. Aí eu acho que eu eu interrompi, eu falei, então você acha que fosse uma questão só de professor? Eu meio que, tecnicamente, eu acho que eu induzi a resposta, porque não era para eu ter feito isso. Porque isso não se faz, viu? Aí vocês entendam que isso não se faz, né? Você não induz a resposta. Você não oferece a resposta para ela. Mas me pareceu muito claro na resposta anterior dela isso, de que, na verdade, era um caso episódico. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque antes ela estava falando que a escola era muito boa, parará, porque quando você tem uma situação muito traumatizante, digamos que, por exemplo, esse conflito que ela teve com esse professor, ela tivesse sido punida em razão desse conflito, né? Digamos que ela tivesse percebido uma outra relação dos professores com ela depois dessa situação, certamente ela ia dizer, essa escola não presta. Certamente ela ia dizer. Como vocês mesmo dizem, né? Certamente vocês fazem um filtro. Não, temos aquele professor, aquela professora chata. Não é a universidade que é chata. Não, é aquela professora, é aquele professor, né? Para algumas pessoas, né? Claro, não são todas. Tem aquelas que colecionam a briga com todo mundo, aí realmente, ó, universidade eu não quero saber, que é um bando de gente sem futuro. Então, como não aconteceu com ela, eu entendi que realmente era um caso isolado. O que mais? É isso mesmo? Vocês já estão com fome, né? Eu também tô. Vou ser sincero, eu tô morrendo de fome já. Não jantei ainda. Mas então, dito isto, menina, eu vou fechar aqui a gravação, senão vai ficar um arquivo muito grande, viu? Peraí, deixa eu interromper aqui a gravação, senão vai ficar um arquivo enorme.